Você conhece a história dos 3 sábios cegos que foram convidados para descrever um elefante? Cada um tocou uma parte do animal e descreveu o que percebia. O primeiro disse o seguinte, segurando pelos dentes: Esse é um animal perigoso como uma lança. Aquele que segurou pela pata disse: Este é um animal forte como um prédio. Aquele que segurou pela orelha disse: Este é um animal flexível como uma raia. Todos descreveram do seu jeito, mas eu lhe pergunto, todos acertaram ou erraram? Visto pela parte que cada um segurou, é razoável dizer que todos acertaram. Mas será que se eu somasse a descrição dessas partes do elefante, eu conseguiria remontar o animal como um todo? Certamente não. A origem do pensamento sistêmico diz o seguinte: não é apenas observando a parte e remontando esses pedaços que eu consigo entender o todo. René Descartes diz o seguinte: é preciso separar o problema em partes para entender como um todo. O pensamento sistêmico vem sendo um desafio para a maior parte dos gestores das organizações. O gestor de área comercial precisa olhar sistemicamente cada conta. Não adianta ele pensar que vai ser lucrativo apenas no momento da compra. Ele precisa ver um contexto mais amplo, o grau de importância estratégica de cada cliente, o quanto esse cliente vai valer no futuro, se vai enobrecer ou prejudicar esse produto. Outro exemplo é o diretor financeiro, que não pode se decidir apenas fazer um determinado tipo de aplicação porque ele está pagando mais naquele momento. Há uma série de outros fatores que também vão ser levados em consideração. E assim isso é verdade para o diretor de recursos humanos, para o diretor de produção ou para qualquer área das organizações. A teoria de sistemas está dividida em 2 tipos, o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto troca matéria e energia com o meio externo. O sistema fechado não realiza intercâmbio com o meio externo, tendendo para um progressivo caos interno. Entropia. De acordo com o segundo princípio da termodinâmica, eventualmente alcançar um estado de equilíbrio. Todos os sistemas fechados apresentam de passar a um estado caótico ou aleatório, em que não há mais potencial para a transformação de energia ou trabalho. Equifinalidade. A equifinalidade do sistema significa que um certo estado final pode ser atingido de muitas maneiras e de vários pontos de partida diferentes. Mecanismo de feedback. Os mecanismos de feedback correspondem a respostas a uma perturbação externa. Homeostase, que focaliza exclusivamente uma tendência para o equilíbrio, referente à manutenção da constância durante um certo lapso de tempo. Diferenciação. Como existe um meio ambiente circundante em constante mudança, o sistema deve ser adaptável e capaz de ele próprio, efetuar mudanças e reordenar-se na base de pressões ambientais. Hierarquias. Todo sistema compõe-se de sistemas de ordem inferior, que, por sua vez, fazem parte de um sistema de ordem superior. Fronteiras. Qualquer sistema possui fronteiras, sejam elas espaciais ou dinâmicas. Separação entre o sistema e o meio ambiente. Inputs e outputs. Algo que transforma um determinado tipo de entrada, input, em um determinado tipo de saída, output. A teoria geral dos sistemas, segundo o próprio Bertalanffy, tem por finalidade identificar as propriedades, princípios e leis característicos dos sistemas em geral, independentemente do tipo de cada um, da natureza de seus elementos, componentes e das relações entre eles.